Fala, preciosos seguidores, tudo bem? Robson Ribeiro falando. Então, dentro da nossa estratégia preciosa Day Trade, hoje nós vamos falar do Grid Spot da Binance, que são os trades automáticos, né, dentro do sistema Binance. E para você fazer essa operação, você precisa de algumas orientações e a gente já está usando a estratégia Day Trade preciosa Day Trade no grid da Binance. Eu vou mostrar algumas possibilidades de configurações para que vocês possam ter sucesso aí nos seus primeiros trades. Então você vai na barra inferior do seu aplicativo aí da Binance, e aí clica em Descubra, aí você tem a lista de bots aí da trade, né? Você vai nessa primeira aí, Grid Spot, e aí você já abre a tela para escolher o par de moeda e fazer as configurações. Numa visão geral, da parte superior para inferior, você tem lá o par de moeda. Neste caso aqui, nós estamos num par de moeda de LOCA/BTC, tá? E aí lá em cima, em verde, tem o preço atual dela e a variação em porcentagem nas últimas 24 horas. Então, o preço está 692, um aumento de 6,46% nas últimas 24 horas. Embaixo você tem um gráfico, depois abaixo do gráfico você tem as opções do robô. Você tem a opção automática, você tem a opção popular, que é alguma configuração que já exista dentro da rede, né, de bots da Binance, que seja mais usadas, e elas aparecem aqui. E tem a manual, que você faz a configuração manual. Vou deixar no automático para que a gente possa entender algumas coisas. A primeira coisa que você precisa entender para você montar um robô, investir no robô, é uma análise gráfica, né? Então, no nosso livro Preciosa Day Trade, você tem lá como fazer a análise do gráfico, e nessa parte superior você tem um gráfico da Binance e tem duas linhas, né? Uma vermelha e uma verde. Essa linha é a proposta, né, automática aí de faixa de preço para você iniciar as operações. Então você tem o preço inferior, que é a parte inferior da verdinha, e o preço superior, que é a parte superior do vermelhinho, tá? Isso é uma possibilidade, né? Quando desce compra, não quer dizer que ele compra só na linha verde, ele pode comprar na linha vermelha também, mas é assim. Mas vai ser um vídeo rápido aqui, então horas e detalhes a gente vai passando em outros vídeos, que eu faço os vídeos mais curtos, mas esse é para dar um panorama geral para vocês. Então, para você escolher a moeda, você escolhe um par de moeda que tenha bastante volatilidade no preço, que o candlestick de 4 horas, 2 horas, 1 hora, seja um candle que tenha uma variação acima de 1%. E você olha a tendência, se a tendência é de alta. Então, primeira coisa, olhar a volatilidade, se é um par que tem muito volume e alta volatilidade. Segundo, se ele está em tendência de alta, entendeu? E depois você vai seguindo na análise do gráfico. Então, vou botar um gráfico diário aqui, que esse gráfico aí está de 4 horas, está uma tendência de alta. Mas vamos ver no gráfico de um dia. O gráfico de um dia ele também está numa tendência de alta, tá? No gráfico semanal, aí você já tem uma visão mais a longo prazo do ativo. E aí vocês podem ver que no gráfico semanal ele está num fundo, né? Essa configuração aí automática está no fundo. Quando você puxa o gráfico mensal, fica mais claro ainda um fundo. Olha, né, o fundo, o preço inicial quando começou a ser negociado na Binance era 384, tá? Então essa moeda ela está lateralizada já há algum tempo e está perto do fundo. O que isso significa? Que depois da recessão que o Bitcoin veio passando, as criptomoedas passaram do ano passado para cá, a tendência é que esse ativo ele suba. Então você faz uma análise do gráfico de longo prazo, em gráfico mensal e semanal. Semanal está lateralizado para a estratégia de
de trade automático, lateralização é muito boa, com tendência de alta, tá? No gráfico diário, ele tem uma tendência de alta. Aí agora, a gente precisa analisar, já que a gente viu que está um gráfico de fundo e com tendência de alta, qual vai ser a faixa de preço que nós vamos pedir para o robô comprar e vender, tá? No trade automático, ele já está dando uma faixa de preço. Então, ele está dando uma faixa de preço aí de 640 a 809, tá? E vocês podem ver que o último fundo aqui no diário foi 556. Se a gente pegar o 640 e tiver que colocar um stop nele, a gente pode colocar um stop de 556, que foi o último fundo, tá? Já que no gráfico semanal, esse 556 aí foi o fundo, tá vendo? Então, a gente pode pegar essa sugestão do automático da Binance de preço, tá? Que tá aqui, você pode dar uma melhorada nela, mas se você melhorar, se você quiser descer um pouquinho o preço, aí você tem que ir para o manual, tá? Porque se você clicar no manual, você vai melhorar. A gente vai ajustar isso aí no manual para vocês verem como que fica as margens. Depois que você escolheu a moeda de alta volatilidade, fez a análise do gráfico, está em tendência de alta, lateralização com alta, você vai escolher a porcentagem, né? O intervalo e a porcentagem. Vocês podem ver isso no meio, né? Em parâmetros. Quanto o tempo curto, ele tem uma margem de lucro mais baixinha. À medida que você vai aumentando o tempo, ele vai aumentando a margem de lucro. Mas automaticamente o investimento inicial aumenta. Então, quanto mais dias que o robô for trabalhar, que ele tiver uma configuração de trabalho, por exemplo, você vai colocar para trabalhar 180 dias, ou seja, você espera que esse robô fique rodando 180 dias sem você precisar estopar ele. Posso estopar antes, Robson? Pode, mas aí no automático ele já te dá uma margem maior. Olha só, à medida que a gente foi mudando os dias, o intervalo de preço mudou. Ele baixou o intervalo de preço de 319 para 1061. Tá um intervalo de preço bem bacana se a gente for olhar o gráfico semanal. Ó, tá pegando todo o fundo ali, se cair mais um pouquinho ele pega, tá vendo? Então, ó, se você põe no gráfico mensal, você pega todo o fundo, ó. Então é uma configuração bem bacana, essa de 180 dias aqui do automático para esse par de Loca BTC, tá bom? Que ele tá pegando, ó, uma boa alta e uma boa baixa. Uma outra coisa que é importante de você analisar na hora de fazer a entrada, de você iniciar esse robô, configurar esse robô para rodar, é se o intervalo de preço ele está no meio do gráfico para baixo, entendeu? Então vocês veem aqui que ele está mais para baixo do meio do que para cima o preço, né? E nesses últimos dias está em tendência de alta. A probabilidade aqui é de uma correção, já que ele está vindo a 3 dias de alta. Pode ser que ele faça uma correção, mas mesmo se ele fizer uma correção aqui, o seu preço de inicial vai estar mais alto, vai ficar negativo um pouco o seu grid, mas ele vai voltar se ele passar desse preço atual de 698, ele volta você já com lucro. Então, essa proposta de configuração está com uma faixa aí de lucro aí, né, de 0,88 a 3,3%, entendeu? E são 65 grids. O mais importante que vocês têm que analisar é a quantidade de grid, tá? Quanto mais grid no intervalo menor, maior é a chance de você fechar trade diário, porque não adianta você querer ganhar muito mais que 1,5 num grid, numa ordem, e você fechar poucas ordens. É melhor você ter uma ordem
de ganho de 0,5, mas você fechar ela 4 vezes no dia, do que você ter uma ordem de 1% e fechar uma vez só por dia, tá, pessoal? Então é isso que vocês precisam entender. Nessa configuração ela está muito longa, muito extensa, porque o fundo também está abaixo da mínima, então dá para ajeitar melhor isso aí no manual. Então a gente pode pensar aqui em trabalhar numa faixa de preço de 556, podendo pegar até esse topo de 10,61, mas a gente pode reduzir ainda, tentar fazer um pouco menor do que o 10,61, entendeu? Pode ser 10,31. E aí vocês vão ver que o lucro nessa parte do parâmetro que está no meio, ele vai variar um pouquinho quando a gente for para o automático. E o número de grids vai aumentar. Isso é importante, a gente trabalhar com mais de 60 números de grid num trade, tá? Então vou clicar em manual e vamos fazer essa configuração aí de preço para a gente ver como que vai ficar. Botei a mínima de 556 e vou botar uma máxima aqui de 10,21. Aí eu tenho que colocar a quantidade de número de grid de trade que eu quero. Vou colocar 82. Aí ele me deu um ganho aqui por cada grid fechado de 0,35 a 0,81. É bem bacana, tá, pessoal? Numa quantidade boa aí de grid. Se eu baixar o topo lá, ele aumenta a minha faixa de ganho. Vamos supor aqui que eu coloque aqui 990. Aí ele aumentou um tiquinho, acho que não aumentou muito não, né? Acho que verdade, acho que baixou, vamos conferir. Tinha baixado um pouquinho. No 10,21 ficou de 0,35 a 0,81 o lucro. No 0,990 ele baixou, porque eu mantive a mesma quantidade de grid. Então o lucro com 10,21 ficou um lucro maior, tá vendo? 0,81. Se a gente aumentar para 0,31, ele aumenta pouca coisa, tá? 10,11 baixou um pouquinho. 10,21 ficou uma média de lucro boa, tá? Com 82 grids. E aí, pessoal, o detalhe aqui é o seguinte: para você conseguir fazer essa configuração, você tem que ter um investimento mínimo de 0,10, tá vendo? Se você baixa o número de grid, esse preço muda. Quer ver se eu botar 65? Olha lá, o preço inicial já muda para 0,85 aqui, ó. Tá vendo? Tá em cinza. 0,85 é o mínimo que tem que investir. Então eu não consigo fazer essa ordem. Agora, se eu ajustar o preço aqui, ele vai me dando as possibilidades. Quer ver? Vou botar 880. Aí ele já baixou um pouquinho, mas se eu reduzir o número de grid aqui, ó, para 32, aí ele baixa mais, ó, caiu pela metade, tá vendo? Então é esse detalhe que vocês precisam. Agora, se o seu investimento é menor do que está sendo proposto, eu não sugiro você começar com um grid muito baixo. A tendência é que você consiga acumular um valor para que você tenha um investimento inicial de grids altos, tá? Porque aqui a faixa de preço está 161. Às vezes é bom e às vezes não é, tá? Então, sempre ficar ali no máximo de 1,20%, tá? Dá para fazer essa configuração? Dá, mas não é ideal. Quanto mais número de grids a ordem tem, menos variação no preço vai ter e mais ordens vão ser fechadas no dia, e aí aumenta a sua probabilidade de sucesso, tá? Então é isso, pessoal, era essas análises. Aqui embaixo você tem como colocar um stop, ó, e o take profit é a saída quando o preço ultrapassa a faixa superior, tá? Então você pode escolher aqui uma saída se o preço passar
de 880 você pode definir uma saída, tá? E aqui o stop loss, como a gente botou aqui um fundo de 556, eu calculo sempre 5% a menos que esse fundo e coloco de stop aqui só para garantia, tá? Mas a tendência é que esse 5% seja absorvido se não tiver um crush no mercado e ele lateralizar por alguns dias. A tendência é que quando passa desse 5% não represente uma perda de 5% no seu capital se acontecer um stop. Mas para esse stop acontecer, já que a gente pegou um fundo, é só um crush no mercado aí, acontecer algum desastre de notícia no mercado para dar essa baixa tão alta, já que é o fundo nas últimas semanas aí de um ano aí para trás, tá bom, pessoal? Então essas eram as dicas iniciais que a gente tinha para você configurar o seu robô. Eu já tenho alguns robôs configurados aqui, usando essas dicas que estão me dando um retorno bem bacana, tá bom? Então, se você não adquiriu o e-book Preciosa Day Trade, adquira já, o link está na bio. Valeu, pessoal!